Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui com a Jornada da Cirurgia Bariátrica, eu fiquei devendo para vocês o nosso quarto vídeo, que era justamente sobre o internamento hospitalar. É um momento de bastante curiosidade dos pacientes, assim, que perguntam bastante: doutor, como é que funciona? É entubado? Como é que é a anestesia? Como é que funciona o jejum? Sente muita dor? Quantos dias normalmente vai para casa? Então vamos lá, até seguindo ali uma ordem lógica, o nosso vídeo 3 foi sobre a liberação da cirurgia, né, pelos planos de saúde, enfim, pelas operadoras de saúde. Estando liberada a cirurgia, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer vai ser marcar uma consulta pré-anestésica com a equipe de anestesia responsável pelo seu hospital, tá? Nessa consulta pré-anestésica, você vai conversar um pouquinho com o anestesista sobre as medicações que você toma, ele vai examinar. Ele pode dar algumas orientações com relação aos remédios, tá? Por exemplo, se você tem uma diabetes, usa insulina, pode ser que precise de uma dose diferente de insulina para o dia da cirurgia. As outras medicações de diabetes, às vezes a gente suspende, às vezes a gente mantém. Medicações de pressão arterial, olha essa dica, normalmente você toma no dia da cirurgia com bem pouquinho de água, tá? Então, para manter uma pressão normal. Se toma ali algum anticoagulante ou alguma daquelas medicações para afinar o sangue, tipo aspirina, tipo clopidogrel, vai ter uma orientação de dias que você tem que ficar sem tomar ele antes, para não sangrar lá na hora da cirurgia. Isso depende um pouquinho da decisão até do cardiologista junto, tá? E outra coisa que ele vai orientar vai ser o jejum, tá? O jejum normal de pós-operatório é de 8 horas antes da cirurgia. Então, qual que é a minha orientação, assim, até para ficar bem prático para os pacientes? Se você for operar de manhã, jante, durma, acorde, vá para o hospital, não coma nada e vai direto fazer a cirurgia. Vai dar um jejum ali de 10 horas, ótimo, tudo bem, isso é normal, a gente faz isso todos os dias. Se a tua cirurgia for à tarde, de 1, 2 da tarde em diante, você pode acordar bem cedinho e de manhã não coma comida normal, tá? Mesmo que dê 8 horas da cirurgia. Coma só um chazinho, umas bolachas, uma bolachinha de água e sal, uma coisinha leve, só para você não ficar com sede, não ficar com muita fome, porque se você chegar ali no hospital e tiver 6 horas antes da cirurgia, mais ou menos, ainda é possível fazer a cirurgia respeitando esse jejum de 6 horas de líquidos claros ali, né? Então, fica com essa orientação, não exagere na comida mesmo que dê 8 horas antes. Então tá, daí agora vamos ao hospital. Como é que funciona o internamento em si? Normalmente os pacientes chegam 2 a 3 horas antes da hora marcada da cirurgia, essa é a orientação mais comum. Vão chegar no internamento do hospital, fazer o seu internamento, apresentar os documentos que for necessário, né? Normalmente os pacientes levam para o hospital um pijaminha e os itens ali de higiene pessoal, né? Às vezes uma toalha pessoal, uma necessaire com as coisinhas para tomar um banho, tudo o restante tem no hospital, né? Toda a parte de hotelaria ali, como se fosse um hotel. Do internamento hospitalar, esse paciente é encaminhado ou para o quarto, né, ou direto para o centro cirúrgico, acaba dependendo de como que está o fluxo do hospital, até o tempo para a cirurgia, tá? Nesse lugar, seja no quarto ou no centro cirúrgico, o paciente vai se trocar, deixar todos os pertences deles com o hospital, e o hospital se encarrega de levar isso para o quarto ou guardar isso no lugar para pegar depois. E esse paciente vai ter que ir para o centro cirúrgico só com aquela roupinha cirúrgica mesmo, que coloca aqui pela frente, que não tenha nenhum item que possa queimar e possa machucar o paciente durante a cirurgia, tá? É importante tirar todos os brincos, piercing, qualquer coisa de metal que tenha pelo corpo, unha, aquelas unhas que são colocadas postiças, cílio postiço, tudo que puder tirar que seja passível de retirar, tire antes da cirurgia para não causar transtornos ali na hora, tá? Facilita esse processo. Aí esse paciente vai aguardar lá dentro do centro cirúrgico. Essa é a hora que os pacientes costumam falar que ficam mais ansiosos, mais nervosos, né? Ficam sentadinhos em alguma salinha, fica aquela movimentação, passando o pessoal. Há um tempo atrás eles davam algumas medicações para os pacientes ficarem tranquilos essa hora, tá? Mas isso não se faz mais porque acaba dando alguns problemas, né? Esses pacientes às vezes tinham alguma alucinação, alguma coisa, esqueciam esse período, né? Então, hoje tem que ter um pouquinho de paciência ali, vai ficar completamente sóbrio, entre aspas, até o momento de ser encaminhado para a sala cirúrgica, tá? Ali na sala cirúrgica, primeira coisa que você vai fazer, você vai sentar num ambiente diferente, já na maca cirúrgica mesmo,
vão apresentar todos aqueles membros da equipe, instrumentador, auxiliares, anestesista, circulante, enfermeiros. Essas horas eles vão monitorizar você, colocar um aparelhinho para ver a pressão no braço, colocar alguns monitores aqui no coração. E na hora que o anestesista vai puncionar uma veia, um acesso, vai colocar ali um acesso no braço para passar as medicações. Essa é a única hora que dói de uma anestesia, de uma cirurgia bariátrica, tá? Pegar o acesso. Logo depois disso já vai fazer uma medicação para você ficar tranquilo. E ele vai falar, olha, agora vai dar um sono bem pesado e você não vai ver mais nada. Isso é anestesia geral, tá? Então o paciente, depois que começa a tomar a medicação na veia, ele não vê mais nada, ele dorme completamente. Nessa hora é necessário intubação, né? Então o paciente ele não consegue respirar por si só, ele precisa de um aparelho durante a cirurgia. Isso é bem seguro hoje, né? Não se assustem com isso, é uma medida de segurança para se manter bem durante toda a cirurgia. E literalmente, quando acabar a cirurgia, parece para vocês que passou 5 segundos, só desliga, liga de novo, quando vê, já está se recuperando, normalmente na recuperação anestésica, já fora da sala, e nem percebe, por exemplo, que foi entubado, às vezes só fica um pouquinho de dor de garganta e tudo, né? Claro, tem alguns pacientes que têm ali alguma dificuldade de via aérea, eles têm que estar um pouquinho mais acordados, então eles lembram do anestesista tirando o tubo da garganta por estar mais acordado. Isso pode ser definido por alguma medida de segurança, tá? Mas é menos comum. E dá um pouco de lapsos de memória, assim, o paciente fica com um pouquinho de amnésia por conta das medicações que são usadas na anestesia, então ele fica um pouquinho confuso, o que torna até essa parte mais confortável para o paciente, tá? Existem algumas situações que esse paciente é encaminhado para UTI no pós-operatório, tá? É a minoria dos pacientes ali, em média 10, às vezes 20% dos pacientes, depende do perfil de cada serviço. E quem que normalmente vai para UTI depois de cirurgia bariátrica? Normalmente os pacientes que têm IMC muito alto, né? Então aqueles IMCs maiores do que 50, aqueles pacientes que têm muito excesso de peso, ou aquele paciente que tem algum problema específico de saúde, por exemplo, algum problema cardiológico, um problema pulmonar, que o cardiologista, ou pneumologista, o clínico, ou até o anestesista decidiram que precisa passar uma noite na UTI para ter medida de segurança, tá? Então, esses pacientes que precisam de vaga de UTI é mais por prevenção, para ter um médico perto, e aí ele vai e passa essa noite na UTI, fica monitorado mais de perto, às vezes vai com o tubo na garganta para a UTI ainda, e é lá que é retirado, isso às vezes acontece por medidas de segurança, e normalmente ali, menos de 24 horas depois, é dispensado para o quarto, tá? Quais são as queixas mais comuns aí desse primeiro dia, do dia da cirurgia e do dia seguinte, tá? Então, o que a gente vê mais? O dia da cirurgia é um dia que o paciente fica bem sonolento. Quando ele acorda, vai para o quarto, ele ainda toda hora quer dormir por conta das medicações. Ele ainda tem um pouquinho de dor, sim, especialmente mais na parte de cima do abdômen e no lugar dos furinhos, quando se mexe, tá? Ele é bem comum ter enjoo e até um pouquinho de vômito. No vômito pode até ter um pouquinho de sangue. Quando a gente grampeia o estômago, ele sangra um pouquinho para dentro do estômago e se irrita, dá náusea. As medicações em si dão náusea, tá? Mas super importante é nesse primeiro dia, quando tiver vontade de ir no banheiro para fazer xixi, já sair andando até o banheiro. Então, menos de 6 horas depois da cirurgia, já está andando e caminhando um pouquinho pelo quarto para evitar trombose nas pernas, tá? Então, com ajuda, normalmente que vai estar mais sonolento, com o acompanhante ou com alguns dos técnicos de enfermagem ou até fisioterapia para conseguir caminhar um pouquinho nesse primeiro dia, tá? Passado o primeiro dia, o segundo dia, né, que é o primeiro dia de pós-operatório, já é bem mais tranquilo. O paciente já normalmente não tem enjoo, já está bem mais acordadinho, tem menos dor, né? Normalmente só a dipirona já é suficiente para manter esse paciente sem dor, então não é uma dor intensa já no primeiro dia de pós-operatório. Os pacientes falam que é uma dor relativamente tranquila. E é esse dia que a gente passa, vê se o paciente está bem e libera uma dietinha, tá? Aquela dietinha líquida mesmo. Então, aqueles frasquinhos de 50 ml que o paciente vai estar tomando ali uma vez cada hora, né? Entre um frasquinho e outro daquele, vai estar começando a tomar um pouquinho de água,
tá? Para se hidratar. E estando bem de dor, aceitando líquido, ele vai para casa. Quando que acontece essa alta hospitalar? Normalmente entre 36 e 48 horas. Então, se o paciente opera num dia, no outro dia, no final da tarde, normalmente ele vai para casa, no mais tardar, no segundo dia ali, depois da cirurgia. Então, o internamento é relativamente curto. Dúvidas, pessoal, sobre essa parte de internamento hospitalar? Deixem aqui nos comentários. O próximo vídeo, o vídeo 5 da jornada, vai ser justamente sobre todas essas orientações da alta hospitalar, tá bom? Em breve eu posto aqui também. Até mais!